Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Luciene Moreira e o conteúdo da aula de hoje é Geometria Analítica, alinhamento de 3 pontos. Conhecimentos básicos para compreender o conteúdo da aula de hoje. Conhecer e diferenciar reta, ponto e plano. Conhecer o plano cartesiano e seus eixos. Saber o que é par ordenado. Saber localizar e identificar pontos no plano cartesiano. Saber calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 e saber usar e aplicar a regra de Sarri. Vamos lá? Resumo: 3 pontos estão alinhados se e somente se pertencem à mesma reta. Condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos estarão alinhados, ou seja, pertencerão à mesma reta R, se e somente se o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos for nulo, ou seja, igual a zero. Continuando, observe os pontos no plano cartesiano abaixo. Temos localizados pontos A, B e C. Organizando os pares ordenados, temos para o ponto A, x de A e y de A. Para o ponto B, x de B e y de B. E para o ponto C, x de C e y de C. Através dessas coordenadas, é possível montar uma matriz 3x3, ou seja, matriz de ordem 3. Lembrando que essa matriz possui 3 linhas e 3 colunas. As abscissas dos pontos constituirão a primeira coluna. Temos x de A, x de B e x de C. As ordenadas dos pontos constituirão a segunda coluna. Temos y de A, y de B e y de C. Para ser uma matriz 3x3, é preciso ter uma terceira coluna. Essa coluna será formada com o número 1, assim, colocando 1 em cada linha. Após organizado, os pontos ficarão assim, montando a matriz de ordem 3. Abscissas na primeira coluna, ordenadas na segunda coluna, número 1 formando a terceira coluna, tudo isso igual a zero. Para encontrarmos o determinante de uma matriz de ordem 3, devemos aplicar a regra de Sarri. Não lembra mais como se faz? Venha comigo, vamos relembrar. A regra de Sarri é um método de memorização utilizado para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. O nome refere-se ao matemático francês que criou essa regra prática. Regra de Sarri, representação de uma matriz quadrada de ordem 3, lembrando que ela possui 3 linhas e 3 colunas. Como encontrar o determinante? Primeiramente, é preciso repetir as 2 primeiras colunas à direita da matriz. Assim. Na sequência, devemos multiplicar os elementos da diagonal principal. Fazer isso com as 3 diagonais principais. No fim, devemos somar os produtos delas. Observem as diagonais principais destacadas em vermelho. Faremos da mesma forma com a diagonal secundária. Devemos multiplicar os elementos em todas as 3, porém, é necessário subtrair os produtos encontrados. Observe as diagonais secundárias destacadas em azul. Observem agora ambas, diagonais principais e diagonais secundárias, lembrando que principal, positivo, secundária, negativo. Finalizando os cálculos, é possível encontrar o determinante. No caso do alinhamento de 3 pontos, se o determinante for igual a zero, os 3 pontos estão alinhados. Lembra dos pontos localizados no plano lá no início da explicação?
Observe o desenvolvimento do determinante e teremos no final essa seguinte expressão. Exemplo: dados os pontos A, 3, 1, B, 0, 3 e C, menos 3, 5, vamos verificar se pertencem à mesma reta, calculando o valor do determinante. Sigam os passos. Primeiro passo, a montagem. Identificar os pontos e organizar as coordenadas montando as duas primeiras colunas da matriz. Assim, temos os pontos A, 3, 1, B, 0, 3, C, menos 3 e 5. Organizamos as duas primeiras colunas desta forma. Segundo passo, acrescentar a terceira coluna, colocando apenas o número 1 em cada linha. Já tínhamos a primeira e a segunda coluna. Na terceira, acrescentamos o número 1 em cada linha. Terceiro passo. Agora que já temos a matriz 3×3 formada, devemos repetir a primeira e a segunda coluna, deixando tudo pronto para aplicar a regra de Sarry. Desta forma, lembrando que devemos repetir a primeira e a segunda coluna, número por número, como está. Quarto passo, efetuar os cálculos nas diagonais principais. Observem as diagonais principais destacadas em cor vermelha. Multiplicando, 3 vezes 3 vezes 1, 9. 1 vezes 1 vezes menos 3, menos 3. 1 vezes 0 vezes 5, 0. Quinto passo, efetuar os cálculos nas diagonais secundárias. Observem as diagonais secundárias destacadas na cor azul. Multiplicando, 1 vezes 3 vezes menos 3 é igual a menos 9, 3 vezes 1 vezes 5 é igual a 15 e 1 vezes 0 vezes 1 é igual a 0. Lembrando que, pela regra, nas diagonais secundárias é preciso subtrair os resultados, por isso é preciso sempre ter um sinal de menos. Sexto passo, prontinho! Agora é só organizar, finalizar e encontrar o determinante. Calculando, mais 9, mais menos 3, mais 0, menos menos 9, menos 15, menos 0. Após todo o processo, chegaremos à conclusão que o determinante é igual a 0, portanto, pertence à mesma reta. Importante! Para solucionar as atividades propostas, se necessário, assista novamente com calma e atenção. Siga atentamente o passo a passo. Terminamos mais uma aula. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos!